Bom dia, feliz sábado para você, que bom que você pode estar conosco mais uma vez para estudarmos a Bíblia juntos. Você sabe que nós estamos numa série especial de estudos nessas últimas semanas. Comemoração de 10 anos de existência da Nova Semente. 10 anos. Eu imagino quantas histórias você tem para contar sobre essa comunidade. Eu não estou aqui ao longo dos 10 anos, logicamente, mas já estão completando já 2 anos desde que a gente chegou. E é impressionante como essa comunidade já entrou no meu coração, da minha família. E se a gente fosse contar o porquê aqui, a gente poderia acabar a mensagem assim. Então, para que a gente possa ter o nosso estudo dessa manhã, vai ficar no imaginativo, a gente conta numa outra oportunidade. Mas eu imagino também você que está acompanhando a gente pela internet hoje, você também deve ter histórias para contar, como o pastor Ricardo comentou na semana passada, que talvez você já frequente a nossa comunidade à distância há anos. Sinta-se abraçado também e comemore junto com a gente esses 10 anos de experiência real com Deus. Toda vez que a gente faz aniversário com um número mais simbólico, como é o número de 10 anos, é gostoso a gente parar para lembrar tudo que Deus já fez, as histórias que a gente passou. Também é gostoso a gente lembrar os princípios e os ideais que nos trouxeram até onde somos, ou nos fizeram o que somos hoje. Por isso que nessa série o que nós estamos fazendo é relembrar os nossos ideais, relembrar os nossos princípios que nos formaram como comunidade, como Nova Semente. Então a cada sábado estamos analisando um ideal diferente. E hoje analisaremos mais um ideal que, como o Rodrigo mencionou na oração, tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo hoje. O aceitar as pessoas como são. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, esse será nosso primeiro verso de leitura hoje. Enquanto você abre, interessante que hoje em dia, a sociedade como um todo, ela busca muito o ideal da igualdade. Muita gente defende a igualdade. Você ouve isso em discursos políticos, em campanhas políticas, sempre se menciona o tratar a todos da mesma maneira. Você escuta isso nesses movimentos sociais independentes que frequentemente se levantam defendendo algum nicho social específico, porque nós buscamos a igualdade. Mesmo assim, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, nós ainda sofremos muito com o preconceito, com o pré-julgamento. Você alguma vez já sentiu o preconceito ou o pré-julgamento de alguém? Já aconteceu com você alguma vez? Seja qual for o motivo. Eu me lembro que em julho de 2013, eu estava em Angola. E quem já participou da classe do Começos comigo, provavelmente vai se lembrar dessa história. Estava em Angola, julho de 2013, ali nós fizemos uma campanha de 15 dias de evangelismo público, de pregações, e naquela ocasião eu me hospedei na capital Luanda, mas a igreja onde eu pregava toda noite ficava numa vila, ou num bairro, se você preferir, que ficava um pouco mais afastado da capital. Era cerca de 1h30 de viagem, toda tarde, até chegar nessa comunidade que a gente estava participando. O nome da comunidade era Kifangondo, era o nome dessa vila. E havia um rapaz chamado Henrique, que todo dia ele vinha me buscar de carro e me levar para esse lugar. Depois a gente virou um grande amigo, o Henrique, a gente ia conversando no carro. E você sabe que em Luanda você tem a presença de muitos portugueses, bastante mesmo. Mas nessas vilas mais afastadas, especificamente em Kifangondo, já não era tão comum assim. Eu até diria que nessa vila você praticamente não encontrava português. E uma vez que o angolano natural, ele tem a cor negra, eu acabava assim, chamando atenção pela minha cor. Ainda que eu não seja dos mais branquinhos do mundo, ainda acabava chamando atenção. Tanto era que eu me lembro que uma vez a gente estava chegando com um carro naquela vila, eu estava no banco de trás, o Henrique dirigindo, eu estava quase dormindo lá atrás, e o vidro estava um pouquinho aberto por causa do calor, e quando a gente estava entrando na vila, era uma rua bem estreitinha, as pessoas se apertavam na parede para o carro passar, e eu me lembro que tinham 2 senhoras conversando, quando o carro passou, elas me viram no banco de trás, elas falaram assim, olha o pastor branco chegou. Eu era conhecido naquela comunidade como pastor brasileiro ou pastor branco, meu nome ninguém sabia. Claro que não tinha nenhum intuito
de pejorativo, lógico que não. Dei risada naquele dia. Uma outra história que também me marcou muito foi que eu estava num sábado à tarde, eu acho, lá na vila de Kifangondo, e aí chegou uma criancinha, desse tamanho assim, bem pequenininho, carequinha, sujinho de areia no pé, até no rosto estava sujo, só com uma fraldinha, brincando. Aí uma hora ele chegou na minha frente, parou e ficou me encarando assim. Ficou alguns segundos me encarando. Aí eu olhei para ele, dei um sorriso, falei, oi. Aí ele virou e falou assim, branco, e saiu correndo. Foi acusado de ser branco. Foi muito engraçado. Eu dei risada por um bom tempo dessa história. Mas uma outra história que me marcou, e agora de maneira negativa, é que numa tarde, o Henrique mais uma vez me pegou de carro, e agora ele me levou para fazer um semiturismo, digamos assim. A gente tinha algumas horas livres, e ele me levou até uma antiga base militar. Uma vez que Luanda ainda vive muito dos resquícios da Guerra Civil, os pontos turísticos, a maioria tem a ver com guerra. E ele me levou até essa antiga base militar, onde havia sido transformado numa espécie de um parque, para me mostrar lá como é que era, tal, conhecer. Nós fomos de carro, quando chegamos nesse parque, os portões estavam fechados, e haviam 2 senhores angolanos sentados ali, como uma espécie de vigias. No momento que a gente parou com o carro, um deles veio, bastante simpático, veio até a janela conversar com o Henrique, e falou, pois não, o que o senhor deseja? Aí o Henrique explicou, olha, esse meu amigo, ele veio do Brasil, e eu queria levar ele para conhecer aqui a base militar, tal. Bom, só para ele ver como é que é. Nessa hora, esse rapaz que estava de vigia, ele se abaixou para me ver no banco do carona. Quando ele se abaixou, eu tive a nítida sensação, sabe quando a pessoa te escaneia assim, de cima a baixo? Me deu uma escaneada com os olhos, e aí ele fechou o rosto. Ele estava bastante sorridente, feliz. Nessa hora que ele me escaneou, ele fechou a cara. E agora, de maneira mais ríspida, ele falou, o que vocês querem mesmo? Aí o Henrique falou, não, a gente só quer conhecer. Aí ele falou, não, está fechado. Virou as costas e saiu. Nós viramos o carro e fomos embora. Que sensação horrível. Eu tive a nítida sensação que a alegria e a simpatia foi embora quando alguém diferente chegou ali. Que sensação ruim. Que fique bem claro, eu não pretendo com essa história comparar o preconceito e racismo que existe aqui no Brasil, de maneira nenhuma, por favor. Mas como é ruim você se sentir julgado, diferenciado por alguém. Alguém te olhar e você saber que na mente dele ele está fazendo várias avaliações sobre você. É terrível essa sensação. Isso não acontece somente por causa da nossa cor. Por exemplo, existe o preconceito pela classe social, a diferenciação. A orientação sexual de uma pessoa faz ela ser rejeitada. É muito falado hoje em dia que as mulheres sofrem com a desvalorização quando se compara a homens. O modo de se vestir de uma pessoa pode fazer com que ela seja deixada de lado, ou até mesmo a sua opinião ou pensamento político. Como é ruim ser diferenciado ou pré-julgado pelas pessoas. O mais curioso é que nós vivemos num mundo onde nenhum ser humano é igual ao outro. E ainda assim nós temos dificuldade de aceitar o diferente. Por quê? Por quê? Só que quando nós mudamos essa conversa e começamos a falar de religião, esse problema se agrava muito mais. E eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui um a um nas cadeiras, nós ouviríamos histórias e mais histórias de pessoas que foram moralmente escorraçadas de uma igreja por causa que não se vestiam de maneira adequada, ou talvez porque movimentavam as mãos de maneira diferente, ou usavam palavras diferentes que a etiqueta daquela igreja mandava. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso. A rejeição na religião porque pensa diferente. E esse absurdo, ele evoluiu de uma maneira tão grande, que hoje nós chegamos ao ponto de viver numa sociedade que busca o louvor a Deus, mas abomina qualquer instituição chamada igreja. Essa semana na internet, eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Ela é bastante forte, mas diz o seguinte: se o céu está cheio de crentes preconceituosos, então prefiro ir para o inferno mesmo. Forte, né? Faz a gente pensar. Que tipo de cristãos estamos sendo? Em contrapartida, veja o que Jesus fala para nós, em Mateus capítulo 7, verso 1. Diz assim: não julgueis
para que não sejais julgados. Deus nunca nos chamou para julgar ninguém. Deus nos chamou para amar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento, nós vamos começar a estudar Tua Bíblia mais a fundo. E embora vivemos num mundo preconceituoso, Senhor, e embora vivemos num mundo que julga todo mundo, e quem sabe até nós tenhamos essa tentação frequentemente, meu Deus, nós não queremos viver dessa maneira. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser mais parecidos contigo. Por isso, por favor, cada vez que nós abrirmos uma passagem bíblica aqui, que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever a Bíblia, possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Que nós possamos ouvir apenas e tão somente a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A missão da igreja, a missão que Deus deu à igreja, nunca foi julgar alguém. Na verdade, Deus nunca deu o direito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas chamado igreja de definir qual é a maneira certa e errada de louvar ou se relacionar com Ele. Não, Deus nunca deu esse direito. Mais ainda, se nós lemos o Novo Testamento com atenção, nós vemos que os fariseus tentavam fazer isso frequentemente e Jesus sempre batia de frente com eles, condenando essa atitude de querer definir o que é certo ou errado, quando Deus não tinha falado. Nós não devemos julgar, mas por outro lado, a mesma Bíblia que nos incentiva a não julgar, ela nos instiga a não ser indiferentes com o erro do nosso irmão. Olha só, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz, Paulo dizendo, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Faz parte do cristianismo o ajudar um ao outro. E quando você vê uma pessoa praticando algo que vai contra a vontade de Deus, esse sacode, esse acorda que você está errado, é importante também. Faz parte do cristianismo. Afinal de contas, é para isso que serve a igreja. Por isso que nós nos reunimos semana após semana, para a gente poder se ajudar a vencer o pecado. E talvez ao olhar esses dois lados, a pergunta que vem à nossa mente é, como eu posso encontrar o equilíbrio então? Como que eu consigo ajudar o meu próximo sem antes julgá-lo? Como que eu posso ajudar o meu próximo sem antes rejeitá-lo? E eu gostaria de responder essa pergunta baseado numa história bíblica, que está em João capítulo 8. Eu convido você a abrir sua Bíblia. O Evangelho de João, o capítulo 8. Essa é uma história bastante conhecida, mas ela vai nos ajudar a entender o que significa ajudar sem julgar. João capítulo 8. Convido você a acompanhar comigo a leitura, mesmo se você estiver em casa aí na internet, abre aí a Bíblia para a gente poder ler junto essa história. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Verso 6. Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa é uma história bastante conhecida da Bíblia. E nessa história nós temos dois núcleos principais de personagens.
De um lado nós temos os fariseus, os escribas, de outro lado nós temos a mulher apanhada em adultério, até mesmo prostituição, podemos dizer. Logo ao centro, nós temos Jesus. E agora Jesus ensina preciosas lições para cada um dos lados. Pegando essa história de exemplo, nós podemos dizer que cada um desses núcleos de personagem representa um grupo de pessoas. Por exemplo, os fariseus representam aqueles que já conhecem a vontade de Deus. Você que já serve a Deus há anos, você que já tem uma experiência com Deus há muitos anos, você que já é um discípulo de Jesus, você que já é um servo de Deus. Nós podemos dizer que os fariseus representam você que faz parte da igreja, você que é do grupo igreja, você é representado pelo fariseu. E agora essa igreja se depara com uma pessoa que não tem a mesma bagagem espiritual que ela tem. Como lidar com uma pessoa assim? Do outro lado, nós temos a mulher. Essa mulher representa aquelas pessoas, ou você, que ainda não tem uma experiência religiosa tão grande. Você que está dando os primeiros passos em busca de Jesus. Ou talvez, pela primeira vez, você está ouvindo falar ou vendo Jesus. Essa mulher possivelmente estava tendo seu primeiro contato com o mestre, só que os religiosos acabam tratando mal ela. Então eu te pergunto, em qual grupo você está hoje? Você hoje é o fariseu, aquele que já tem uma experiência religiosa, aquele que já serve a Deus há muito tempo, ou você é a mulher que está tendo seus primeiros contatos com Cristo? Quem é você hoje? E eu queria falar com cada um desses grupos de maneira separada. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com você, que é a igreja. Você que na história é representado como fariseu. Como a igreja deve lidar com alguém que está chegando no contato com Cristo? Com alguém que está tendo seus primeiros contatos com Cristo? Se você é hoje um dos fariseus, baseado nessa história, Deus te faz 4 pedidos. Preste bem atenção. Você que é a igreja, Deus te faz 4 pedidos. E o primeiro deles é: pare de olhar o seu próximo. Esse é o primeiro pedido que Deus faz. No verso 2 e 3 dessa história, e eu convido você a deixar a Bíblia aberta, que nós vamos analisar os textos. No verso 2 e 3, nós vemos que Jesus, ele estava no templo pregando aos seus seguidores. E uma multidão estava sentada ali escutando. E ouviam os ensinamentos de Jesus atentamente, até que de repente eles são surpreendidos pelos fariseus, que chegam com aquela mulher pega no flagra. Sabe por que os fariseus encontraram essa mulher em pecado? Porque eles não estavam sentados ouvindo Cristo falar. Olha só que interessante. Enquanto eles procuravam uma pessoa em erro, enquanto eles colocavam seus fiéis à prova, o mestre estava falando, mas eles não estavam escutando, porque eles estavam preocupados com a atitude dos outros. Preste bem atenção, igreja. Enquanto eles olhavam para o erro alheio, deixavam de olhar para o grande mestre. Enquanto eles escutavam as falas equivocadas dos outros, deixavam de ouvir o ensinamento de Deus. Preocupados em que todos seguissem a lei, deixavam de seguir o Senhor da lei. Eles estavam tão preocupados com o erro alheio, que não tinham tempo para ouvir a voz de Jesus. Se você é igreja, não perca tempo avaliando a roupa de quem está do seu lado. Não perca tempo olhando a posição que o outro está do seu lado. Não perca tempo olhando as falas ou ouvindo o que a outra pessoa fala. Não perca tempo com isso. Olhar demais para o erro do outro pode te fazer perder Deus de vista. O primeiro erro de nós como igreja é gastar tempo demais olhando para o outro e tempo de menos olhando para Cristo. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Portanto, se Deus está perto de você, se Deus está falando, se Jesus está pregando, para tudo, esquece tudo e olha para Cristo. Você ainda precisa conhecer mais de Deus também. Se você é igreja, se você é representado pelo fariseu, a primeira coisa que Jesus te pede hoje é: fixa teus olhos no Mestre. Para de olhar para o lado e olhe para Jesus falando. Segundo pedido que Deus faz para você, baseado nessa história: pare de expor o seu próximo.
pare de expor o seu próximo. Quando analisamos o verso 3 e 4, nós vemos que no momento que os fariseus encontram uma pessoa em pecado, ou uma pessoa fazendo o avesso da vontade de Deus, qual é a primeira reação deles? Trazer à tona, trazer a público. A vida daquela mulher estava exposta para uma multidão que estava assistindo aquilo, expondo tudo. O que mais me chama a atenção é que em nenhum momento os fariseus param para perguntar quem é aquela mulher, tanto que o nome dela nem é dito na história. Eles não perguntam desde quando ela está naquela prática, eles não perguntam por que ela está ali. Nós não sabemos o que levou essa mulher a chegar a esse ponto. Nós nem mesmo sabemos se ela sabia que estava errado. Ninguém perguntou nada. Simplesmente foi exposta a vida daquela mulher. Aqui nós entramos até numa questão ética. Eu não tenho direito de expor a vida de ninguém. Por isso, se você encontra um amigo seu, um irmão seu que está em erro, você não vai jogar no ventilador e expor para todo mundo, não. Um erro que é descoberto em secreto, ajude o seu amigo, ainda em secreto, a resolver isso. É como diz Mateus capítulo 6, verso 6. Quando você está em secreto, sem ninguém ouvir, só você e Deus, é nessa hora que Deus te escuta. Então você encontrou seu amigo em erro. Vá junto com ele, na discrição. Ore a ele. Fale com Cristo. Mas não exponha a vida de outra pessoa. Por isso que Deus te pede nessa manhã, em segundo lugar, é para você ajudar e não expor a vida das outras pessoas. Se você é fariseu, se você é igreja, a terceira coisa que Deus te pede nessa manhã é pare de condenar o seu próximo. Pare de condenar o seu próximo. Fica fácil entender por que os fariseus expuseram a vida da mulher logo de cara, quando nós vemos que o real motivo, a real intenção deles, era que aquela mulher fosse punida. Eles queriam que Jesus falasse alguma coisa para que ela fosse castigada. Essa era a intenção deles. É impressionante como o ser humano tem prazer na punição. Você já reparou isso? Eu vou te dar um exemplo e você vai ver como é verdade. Sabe quando você está no trabalho? E aí tem aquele teu colega de trabalho que te incomoda, e lá no fundinho do coração, talvez você não assuma, mas você sabe que é verdade. Você torce para ele ser rebaixado, quem sabe até demitido, que mal faria, por que não? Não é assim? Ou de repente seu filho na escola apanha de um outro menino, e aí você descobre que esse menino repetiu de ano. Haha, bem feito. Não é assim? Ou de repente você que gosta de esporte, liga a televisão só para ver o outro time perder. Você não está nem aí se o seu time está ganhando. Você só quer ver o outro perder. Eu faço isso direto. Como a gente tem prazer na derrota. Como a gente tem prazer na punição. Mas é óbvio que não é isso que Deus espera da gente. Não é dessa maneira que a gente deve tratar as pessoas. Na verdade, o prazer na punição é o que nos torna julgadores, ao invés de ajudadores. Miqueias capítulo 7, verso 18 diz: Deus não retém a ira ou a punição. Na verdade, Deus tem prazer na misericórdia. É o que a Bíblia diz. Deus não se alegra em punir, Deus se alegra em perdoar. Se Deus, que é Deus perfeito, santo, Ele se alegra na misericórdia, por que eu não? A nossa alegria deve estar em restaurar e não em prejudicar. Por isso, se você é igreja, segunda coisa que Deus te pede nessa manhã, mais do que parar de ter prazer na punição, Deus te pede para aprender a perdoar as outras pessoas, mesmo quando o erro não é contra você. E o quarto e último pedido que Jesus faz para você, baseado nessa história, é pare de julgar o seu próximo. Pare de julgar o seu próximo. A maior lição que Jesus pretendia ensinar aos fariseus naquele dia é a mesma que nós lemos no início dessa mensagem. Mateus capítulo 7, verso 1, não julgue para que não seja julgado. O que os fariseus estavam esquecendo é que com a mesma medida que você julga as pessoas, você será julgado em seguida. A história conta que no momento em que os fariseus chegaram ali, expuseram a mulher, perguntaram para Jesus o que deveria ser feito, a Bíblia conta que Jesus simplesmente não respondeu nada e se abaixou. E agora no chão, com seu dedo na areia, ele começa a escrever algumas palavras. No livro Ciência do Bom Viver, capítulo 88, Ellen White comenta para nós que o que Jesus escrevia ali no chão
era o pecado escondido de cada um daqueles fariseus. Eles pegaram a mulher no flagra. Eles encontraram a mulher no seu erro secreto e expuseram isso. E agora Jesus faz a mesma coisa. Jesus encontra esse erro deles e expõe. Então Jesus começa a escrever no chão: pornografia, traição, mentira, roubo. E João continua dizendo que cada um dos fariseus, quando lia o seu erro exposto ali no chão, qual era a reação deles? Tuf, a pedra era jogada no chão. Viravam as costas e, acusado pela sua própria consciência, eles iam embora. Naquele momento, os fariseus perceberam que se alguém deveria ser apedrejado naquele momento, eram eles mesmos. Lucas capítulo 6, verso 42, diz assim: como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: como que você quer tirar o cílio que entrou no olho do seu irmão, se no seu olho tem um pedaço de madeira enorme? Quem é você para ajudar ele? Você não enxerga direito. Primeiro tira essa madeira do seu olho, depois você pode ajudar o outro. Jesus diz para os fariseus ali: quem são vocês para tirar pedras neles? Primeiro corrige o teu erro, depois vem falar dessa mulher. Aquele que levanta uma pedra para atirar no seu irmão, na verdade não entendeu que ele mesmo deveria ser o primeiro alvo. Não julgue, porque você deve ser julgado. Mais do que parar de julgar, o que Deus está te pedindo nessa manhã é para entender que você ainda precisa ser transformado. Não se conforme com o que você viveu até aqui. Deus ainda tem muito mais para fazer na tua vida. Por isso, se você é fariseu, se você é igreja, nessa manhã Deus te pede 4 coisas. Pare de olhar para o seu próximo, olhe para Cristo. Pare de expor o erro do seu próximo, ore por ele. Pare de condenar o seu próximo, tenha prazer no perdão, na misericórdia. Pare de julgar o seu próximo, porque você ainda precisa ser julgado. Mas a história tem outro lado também. O lado da mulher. E talvez você esteja sentado nessa cadeira aqui hoje, ou talvez você esteja em casa ouvindo essa mensagem, porque você se sente como aquela mulher, jogada no chão pelos outros, dedos sendo apontados na sua cara, pedras com a mira na sua direção. Se você faz parte desse grupo, você que talvez está vendo Cristo pela primeira vez, ou você que talvez não vê Cristo há tanto tempo que parece que nunca conheceu Ele, para você, Deus tem 2 recados nessa manhã. Preste bem atenção. 2 recados. A Bíblia conta que quando Jesus terminou de escrever aqueles nomes no chão, escrevendo aqueles pecados, ele levantou a cabeça. E quando ele olhou em volta, a única coisa que ele viu foi pedras no chão. Não havia mais ninguém ali. Jesus se levanta então e vira para aquela mulher e fala: mulher, cadê todo mundo? Não tinha um monte de gente aqui para te condenar? E aquela mulher vira para Jesus e fala: Jesus, todos foram embora. Jesus vira para ela e fala: eu também não te condeno. Sabe por que Jesus fala isso? Sabe por que Jesus permaneceu ali e não foi embora? Porque ele tinha direito de estar ali. Se tinha alguém que tinha o direito de acusar aquela mulher, era Jesus, porque ele não tinha erro. Por isso Jesus permanece ali. Jesus tinha o direito de expor a vida daquela mulher. Jesus tinha o direito de condenar aquela mulher e julgá-la. Ele nunca tinha errado. Jesus tinha o direito de pegar aquela pedra na mão dele e transformar numa tempestade de rochas sobre aquela mulher. Jesus podia, Jesus tinha o direito. Mas ao invés disso, ele olha para a mulher e fala: eu posso, mas eu não te condeno. Jesus vira para a mulher e fala: eu te perdoo.
Talvez você esteja aqui, ou em casa, se sentindo jogado no chão, acusado pelas pessoas, rejeitado pela sociedade porque você é diferente. Pare de olhar para as pedras e olhe para Cristo. Com um olhar de amor, Ele te diz: eu também não te condeno, eu te perdoo. Talvez você esteja pensando, mas pastor, é bonita a história, mas eu já fui longe demais. Para mim não ia adiantar. E aí que entra a beleza dessa história. Porque essa mulher, ela foi apanhada num ato que até hoje, 2015, século 21, ainda é considerado algo extremamente baixo. Algo como o fundo do poço. E mesmo assim, Jesus vira para ela e diz: eu te perdoo. Então coloca isso na sua cabeça. Não existe poço tão fundo que o braço de Deus não possa te alcançar. Mas a melhor parte é o segundo conselho, ou o segundo recado que Deus tem para você. Porque Jesus, quando Ele te encontra no poço de lama, Ele não só te ajuda a levantar, mas Ele te dá roupas novas. Você agora não só está de pé de novo, mas você está limpo outra vez. Então a história conta que Jesus ajudou aquela mulher a se levantar, e agora Ele diz: vai e não peques mais. Jesus te perdoa, mas Ele também muda a tua vida. Jesus te perdoa, mas Ele te ensina a não cair no mesmo erro de novo. Ele não só tira a culpa do seu pecado, mas Ele te ensina a não assumir essa culpa de novo. Ele não só te livra da morte, mas Ele te dá a vida eterna. Por isso, não importa o que você fez, não importa aonde você está, não importa o tamanho da sua culpa, Jesus te diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Me lembro que nas aulas de teologia, o pastor Volter costumava dizer a seguinte frase: Deus te ama como você é, mas Ele não te deixa como você está. Deus, Ele ama você no fundo do poço. Deus, Ele ama você como uma pessoa julgadora. Deus ama você do jeito que você é. Deus me ama apesar dos meus erros, com os meus pecados e com as minhas teimosias. Mas Ele não para por aí. Porque cada dia Ele me faz uma pessoa melhor. Ele me ama apesar dos meus erros, mas cada dia Ele me faz me livrar desses problemas. Ele transforma a minha vida. Portanto, você que é fariseu, você que é igreja, não quer você nessa manhã parar de olhar para o lado? Você que é igreja, não quer parar de expor a vida do outro, condenando a atitude de quem está na sua volta? Você que é igreja, não quer parar de julgar o seu próximo, talvez até como uma forma de esconder o seu próprio erro? Você que é fariseu, não quer deixar Deus transformar o restante que falta na tua vida? Talvez há alguns anos, fariseu, Deus começou a transformar a tua vida, mas não se engane achando que já está completo. Deus tem muito mais para fazer em você. Não quer você deixar Deus terminar essa obra em você? Não quer deixar Deus te fazer completo nessa manhã? E você, mulher, você que está dando os primeiros passos na direção de Jesus, você que pela primeira vez está vendo o Mestre falar contigo, não quer você parar de fugir de Cristo? Chega. Não quer você nessa manhã voltar para os braços de Jesus, você que já fugiu há muito tempo? Ou quem sabe se entregar pela primeira vez nos braços de Jesus? Não quer você se livrar dessa culpa do eu que você carrega há tanto tempo? Chega. Deixe Deus preencher o seu coração. Nessa manhã, Deus quer te fazer completo. Se você quer sair daqui diferente, se você quer sair daqui transformado por esse Deus, por esse Mestre perdoador e misericordioso, eu quero te convidar a ficar de pé, porque nós vamos encerrar essa mensagem cantando a esse Deus, o único que pode nos fazer
inteiramente completos. Teus olhos, teus olhos eu me encontro, em teus braços, seu descanso toca em mim e derrama tua graça. Tua graça me satisfaz quando tu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que
Salmo 103, verso 10 e 13 diz: Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem histórias fantásticas na Bíblia que comunicam ao fundo do nosso coração, Senhor. Meu Deus, eu estou falando aqui para um grupo que eu me incluo, que talvez seria considerado nessa história como os fariseus, igreja, que há um tempo já tem experiência contigo. Mas, Senhor, a gente é tão pecador, e a gente é tão falho, que às vezes a gente esquece que há anos atrás o Senhor nos encontrou no fundo do poço, sozinho e largados, e o Senhor nos alcançou e nos transformou. A gente esquece isso, Senhor, porque a gente acaba olhando para outras pessoas na mesma condição hoje, e olha com olhar julgador, e olha como se a gente fosse superior. Meu Deus, perdoa a nossa podridão, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha. Por favor, Senhor, da mesma forma que o Senhor foi misericordioso conosco, nos tirando do fundo do poço, que o Senhor continue transformando a nossa vida, para que nós possamos ser pessoas melhores aqui na superfície, Senhor. Mas, meu Deus, talvez também tenha gente orando agora, que ainda não te conheceu, ou que talvez te conheceu há muito tempo atrás, mas já fugiu há tanto tempo, Senhor, que parece que nunca se conversaram. Senhor, se tem alguém aqui jogado no chão, só vendo pedras em torno de si, Senhor, faça olhar para ti, Senhor. Que os teus olhos misericordiosos e cheios de amor possam transformar a vida dessa pessoa. Que ela possa sair daqui completa por ti, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada um aqui que ainda está no fundo do poço, para que possa também experimentar essa misericórdia na sua vida, Senhor. Por favor, seja quem formos, continua transformando o nosso coração. Nos faz cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e você possa viver uma semana mais parecido com Jesus. I see the work of your hands, galaxies spinning a heavenly dance. Oh God, all that you are is so overwhelming. And I hear the sound of your voice. All at once it's a gentle and thundering noise. Oh God, all that you are is so overwhelming. I delight myself in you, captivate.